Prezados amigos, salve Maria. Bem, nós estamos aqui novamente para tratar de um assunto aí que está dando uma certa polêmica nos meios internauticos, que é a questão do sedivacantismo. Desde que a Lúcia publicou aquele vídeo dela de 2 ou 3 minutos, vários grupos sedivacantistas têm se manifestado criticando a nossa posição. Dentro desses grupos, a grande maioria deles sem qualquer importância e que a gente acaba só um pouco respondendo para deixar clara a argumentação e ajudar aquelas pessoas que estão mais isoladas, mais fracas e que ficam um pouco perturbadas, mas a gente tem procurado responder um desses grupos, que é do Frei Tiago, exatamente em consideração a todo o passado dele, a tudo aquilo que ele fez. Ele inicialmente fez um vídeo criticando esses 2, 3 minutos da professora Lúcia e eu então escrevi um pequeno artigo no site respondendo a ele. E agora ele fez um vídeo maior ainda respondendo mais uma vez esse nosso artigo. Tá? O artigo também não é grande, é um artigo de 5 a 6 páginas, ele tem um vídeo de mais de 1 hora tratando do assunto. Então eu resolvi também, para uma questão de agilidade, fazer um vídeo, mas depois eu pretendo complementar aquele artigo com todo o material que eu vou trazer aqui hoje, né? Vamos, só para iniciar então, rezar, pedindo para que a Nossa Senhora proteja o nosso apostolado e vamos rezar, como sempre mandou a Igreja, nas intenções do Sumo Pontífice, hoje o Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vou procurar, na medida do possível, ser muito objetivo, né? Porque esses vídeos, é claro, acabam cansando, a gente ficar assistindo uma pessoa falar, ela não está presente. Quem está falando não está vendo, né, o olhar dos assistentes para saber a hora, que tem que animar um pouco, tem que dar um exemplo, tem que focar uma questão doutrinária, parar e perguntar, quem tem dúvida? Não tem nada disso. Então, eu vou procurar ser bastante objetivo. Bom, primeiro, eu queria fazer algumas observações preliminares em relação ao vídeo do Frei Tiago. Queria deixar muito claro que eu falo, claro, em meu nome e em nome da Monfort, que é a associação da qual eu sou o presidente. O Frei Tiago, quando ele expõe, ele faz uma certa confusão, porque eu citei um trabalho do Padre Daniel, e ele acaba, assim, em certos momentos do vídeo, colocando como se eu estivesse falando em nome do próprio Padre Daniel, ou o Padre Daniel estivesse falando através de mim para defender alguma coisa, e acaba confundindo, como se tivesse uma confusão e como se eu, de alguma maneira, pudesse estar representando alguma coisa, o IBP, ou então a pessoa do Padre Daniel. Ora, isso evidentemente não é assim. Eu estou simplesmente citando um trabalho muito bem feito do Padre Daniel, um trabalho muito bem embasado, um trabalho com uma lógica muito boa, muito coerente, onde ele relaciona os graus de magistério com os graus de assentimento, né? Dir-se até uma coisa evidente, né? Que o magistério tem graus, então ele coloca no trabalho dele, o grau do magistério da infalibilidade papal, o grau do magistério do Papa enquanto ensina ordinariamente, o grau do magistério de um concílio, o grau do magistério de um bispo. Um bispo, quando está falando, ele fala em nome da igreja. Só que ele tem um magistério. Só que o grau de adesão que nós devemos dar a esse ensinamento, ele é menor do que o grau de adesão de quando o Papa fala, de quando o concílio fala e de quando o Papa fala
infalivelmente. Então o Padre Daniel mostra essa relação, é muito bem feito e está muito bem embasado. E é claro que isso destrói a tese sedevacantista de que tudo que o Papa fala é infalível. Para responder esse trabalho do Padre Daniel, então, que é um trabalho citado, eu podia ter citado outros, citei esse do Padre Daniel, porque, como eu disse, é muito bem feito, e porque, evidentemente, o Padre Daniel não é um modernista daqueles que esses sedevacantistas atacam e já imediatamente desconsideram, né? É um padre que reza a missa antiga, que está num instituto que tem essa exclusividade, que tem também o direito da crítica construtiva ao Vaticano II, então citei o Padre Daniel por isso. Mas é óbvio que a citação do Padre Daniel não implica uma autoridade de falar em nome de quem quer que seja. Eu poderia também ter citado o estudo do Padre Iglesias, eu recomendo muito para vocês o Padre Iglesias, a propósito do Amor e Letícia, para perguntar se o que o Papa escreveu lá é heresia ou não, e ele chega à conclusão que não é, e que muito mais os modernistas têm um apostolado que é contrário à doutrina católica do que propriamente uma heresia. Mas eu podia citar isso, onde ele comenta que a questão da revolta dentro da igreja, o Padre Iglesias afirma, não se aplica como se aplica na sociedade civil. Se um presidente, um rei, um dirigente de uma nação atenta diretamente contra o bem comum, existe a possibilidade de revolta. Na igreja não, porque a autoridade máxima dentro da igreja não é o Papa, diz o Padre Iglesias. A autoridade máxima dentro da igreja é Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sempre podemos recorrer a Nosso Senhor. Então eu poderia ter citado o Padre Iglesias, poderia ter citado outros. Citei Dom Lefebvre. Dom Lefebvre acusa a tese do Frei Tiago e diz que as pessoas que pensam como o Frei Tiago são cismáticas. Essa é a frase que é dita por Dom Lefebvre, que está lá no meu texto e tem a referência do sermão. O Frei Tiago diz que ele diz que o Dom Lefebvre dá algumas escorregadelas, se eu não me engano até fala que ele teria algum galicanismo, mas que também o Dom Lefebvre pensou bem, em outras ocasiões falou diferente. De fato, o Dom Lefebvre jamais foi sedevacantista e sempre definiu o sedevacantismo como cisma. Então, também citei esses, tá? Então, a forma como o Frei Tiago trata disso é meio confuso e eu quis deixar isso bem claro. Uma segunda observação preliminar é que o Frei Tiago fala de nós realizarmos um debate. Ele me mandou uma mensagem privada através de um amigo comum e eu respondi para ele falando debate, e eu respondi para ele que aceitava sim esse debate e que era uma questão da gente marcar. Então aproveito aqui para dizer que o debate está aceito, nós podemos um dia até utilizar o canal dele, e para não ficar uma coisa vaga, já proponho até um dia, para não ficar longe. Dia 15 de fevereiro é uma terça-feira, acho que dia de semana é melhor, né? Então a gente poderia aproveitar aí o canal do Frei Tiago, já que ele é sacerdote, né? Apesar de muita gente que é sedevacantista vai dizer que não, mas ele é sacerdote, então me ofereço para fazer esse debate no próprio canal dele. Se ele estiver por aqui, pelo Brasil ainda, porque parece que ele está pela França, nós podemos escolher um lugar e fazer presencialmente, né? Agora, se ele não tiver, nós podemos fazer pela internet. Então, Frei Tiago, está aceito o seu debate, sim, e até já estou propondo uma data aqui para o senhor. Mas seria muito interessante para esse debate que o Frei Tiago fizesse a mesma coisa que eu fiz, colocar um texto por escrito, porque senão as ideias, assim, numa aula, ficam muito vagas, muito imprecisas, se repete muito, é próprio da aula, né? Não tem jeito. Enquanto num texto, não. O texto leva mais tempo para fazer. Esse texto que eu fiz, eu levei mais de um dia, e já tinha muitas citações e tinham várias pessoas me ajudando. Então o texto dá muito trabalho. Então eu proponho para o Frei Tiago que ele apresente um texto base, com as teses dele, os principais problemas, as principais citações, assim como eu vou fazer com o meu. Já fiz um, mas eu vou ampliar e vou completar. Aliás, o texto que eu fiz foi muito bom para o debate,
porque eu vi que durante a aula o Frei Tiago tinha um texto na mão, né? Então ele podia seguir o meu raciocínio e podia até criticar o meu raciocínio. Para mim fica muito difícil. Sempre que eu preciso pegar alguma coisa que o Frei Tiago disse, eu preciso ir, voltar na fita, ver em que ponto que ele disse, marcar o tempo. Para pegar todo o raciocínio é muito difícil. Então, realmente, para o debate seria bom ter esse texto. Apesar de não ser imprescindível, eu pediria que ele fosse elaborado para um estudar o texto do outro e a gente, então, no debate, poder fazer essa crítica. E o terceiro ponto, aqui a terceira observação preliminar, é a questão das acusações de galicanismo. Então eu diria que nós, da Montfort, então, galicanos. Por quê? Porque nós tivemos influência da Fraternidade São Pio X. Infelizmente, sou obrigado a dizer, é mentira do Frei Tiago. Isso não corresponde à realidade. Na realidade, nós debatemos muito com a Fraternidade São Pio X, nós não tivemos influência dela. Se alguém fosse falar das influências que o professor Orlando teve, que nós tivemos, podia citar a TFP, claro. O professor foi durante muito tempo da TFP, de muito mais tempo que eu, 20 anos, e eu fui durante 7, 8 anos, pertencia à TFP. Então nós teríamos que nos preocupar com a influência que a TFP tem sobre nós. Ora, a TFP era praticamente sedivacantista, já comentei isso daqui em outras ocasiões. O risco que nós temos não era de obedecer o Papa demais, era de fazer o que fez o Frei Tiago, romper com o Papa declarando que ele não é Papa. A primeira vez que João Paulo II esteve aqui no Brasil, o Plínio Corrêa de Oliveira se recusava a chamar ele de Papa. Dizia João Paulo II, ilustre visitante, usava termos que substituíam Papa, mas Papa ele jamais chamava. Então, nós não tivemos essa influência. No ponto de vista religioso, depois que nós nos ligamos da TFP, mesmo durante a TFP, quem nos influenciou foi Dom Antônio de Castro Maia, também contra o sedivacantismo, mas que não teve influência da TFP. Então essa história, não, olha, eles foram galicanos. Por quê? Porque eles foram ligados à Fraternidade São Pio X. Esse raciocínio é completamente gratuito e completamente absurdo. Aliás, o Frei Tiago sabe disso. Frei Tiago nos ajudou num debate contra a Fraternidade São Pio X. Fomos muito gratos a ele. O papel dele nesse debate foi decisivo. Não era um debate sobre o sedivacantismo, né? Mas onde ele criticava as reordenações que eram feitas na Fraternidade São Pio X. Então a nossa influência religiosa veio muito das posições de Dom Antônio Castro Maia, que também condenava o sedivacantismo. Na época dele, tinha em Campos Homero Joas e aqui em São Paulo o Dr. Pacheco, que tentava empurrar Dom Maia para uma posição sedivacantista. E a posição de Dom Maia está expressa no livro do Dr. Arnaldo sobre o Novo Ordo Missa, o livro da TFP, que tem a primeira parte sobre o Papa Herege. Nessas aulas sobre a missa, eu mostrei um documento onde Dom Maia diz que leu e revisou o livro e colocava mesmo como se fosse a opinião dele. Eu tinha ouvido ele dizer isso várias vezes, mas não tinha um documento por escrito. E agora me veio uma carta para ele, para o bispo, mostrando, dizendo isso, que ele tinha visto e tinha provado. Portanto, tem que se dizer, Frei Tiago, o senhor está sendo muito injusto, está nos caluniando, nos relacionando com o galicanismo. Nós não temos nenhuma influência da Fraternidade São Pio X e, portanto, essa relação, a Fraternidade São Pio X é francesa, o galicanismo é francês, a Fraternidade São Pio X influenciou a Montfort, logo a Montfort é galicana, é simplesmente absurda. Também esse raciocínio lógico que o senhor faz é completamente absurdo. O senhor diz que como existiria uma característica comum a nós e o galicanismo, que é fazer alguma restrição à infalibilidade, dizer que a infalibilidade não se aplica a tudo, não é isso que os galicanos dizem, mas é assim que o senhor coloca. Na realidade, os galicanos negavam a própria autoridade papal, que é o que o senhor faz, né? Então, como tem essa semelhança de pensamento, logo nós seríamos galicanos. Então, a história mostra que aquilo que o senhor comenta está errado. O raciocínio do senhor a esse respeito está errado.
Se fosse assim, Frei Tiago, eu podia dizer que o senhor é contra o Papa por causa de uma influência petista que existe no senhor, que faz com que o senhor deteste a autoridade. E de onde vem essa influência petista? Vem que o senhor foi ordenado por um bispo que era defensor da teologia da libertação, lá em Aparecida. Eu já comentei isso no meu artigo. Essa seria uma hipótese absurda, mas dentro do raciocínio do senhor, se nós fôssemos galicanos simplesmente por essa relação que não existe, muito mais o senhor seria petista. Inclusive, o senhor mantém a amizade com pessoas petistas. O senhor comentou comigo que o local onde o senhor tinha o seu último convento, lá em Atibaia, uma casa, diga-se de passagem, muito bonita e muito bem arranjada, era dos filhos de um petista e que aderiam ao PT e que depois estavam simpáticos ao senhor, mas não abandonaram o petismo. E o senhor comentava, dando risada, de que na lareira da casa dessa pessoa, ele tinha 2 filhos, havia 2 fotos de batizados. Um batizado feita pelo Frei Leonardo Boff e a outro batizado feito pelo senhor. Então o senhor é muito próximo dessa pessoa petista. Então eu vou dizer, pronto, olha, não preciso mais discutir com o Frei Tiago. Frei Tiago, ele é contra a autoridade por causa da influência petista que ele tem. Claro que não teria propósito. As coisas, esses raciocínios são muito falhos e muito falsos, muito simplistas. É o que se chama de redução ad Hitlerorum. Uma redução como acusando o outro como se ele fosse nazista. Né? Isso é visto hoje em dia muito comum, feito pelos modernistas. Então se diz, fulano de tal é negacionista. Né? Ele diz que nem sempre a vacina funciona, logo ele é negacionista. Ele disse, citando uma professora da USP, que a máscara não tem o efeito que diz que se tem. Então é negacionista. E aí não precisa provar mais nada. Ou ele é fascista, ou ele é radical. Né? Então, isso daqui é uma técnica que não é boa. O senhor tem que pegar, para dizer que nós somos galicanos, o senhor devia pegar os textos do nosso site, que tem uma quantidade enorme lá de textos, e dizer, olha aqui a doutrina galicana, olha aqui a doutrina defendida pela Associação Cultural Monfort, e mostrar uma série de pontos incomuns. Então, Frei, insisto para o senhor, não faça mais isso não está correto. Isso daqui é um modo errado de se discutir, isso daqui, objetivamente falando, é uma grave calúnia contra nós. O senhor também faz uma afirmação completamente gratuita, diz que depois da Primeira Guerra Mundial o galicanismo cresceu. Onde? Como? Por quê? Quem defendeu o galicanismo? Onde ele estava? E qual foi o Papa que condenou isso? Qual foi o teólogo? O senhor sempre cita o magistério. Não, temos que olhar o magistério, só o que diz a doutrina católica. Ou será que os papas não condenaram o galicanismo porque também acabaram aprovando ele? E também desde o final da Primeira Guerra Mundial, o último papa será que foi São Pio X? Como assim depois da Primeira Guerra Mundial? O senhor fala de um projeto de fazer aí a República Universal, o governo mundial, estaria relacionado com o galicanismo. De onde o senhor tirou isso? Isso tudo precisaria ser provado, essas afirmações não podem ser feitas dessa forma. Então, no fundo, parece querer dizer que nós estamos participando e colaborando com o governo mundial. Insisto, Frei, não é assim que a gente discute. Né? Dei o exemplo do petismo para mostrar como seria errado fazer isso. Não estou dizendo que a sua mentalidade é petista, não. Mas estou mostrando exatamente como fazer essas generalizações, ela não está certa. E a posição, como eu disse, galicana está muito próximo da sua posição, Frei, que não aceita o Papa. É isso que eles não aceitavam. Não era o dogma só da infalibilidade, não. Não aceitavam nada. O Papa não mandava na França, assim como o Papa não manda no seu mosteiro. Bom, terminados esses pressupostos, pego a ideia geral aqui que defende o Frei Tiago. Então ele vai colocar para nós um dilema. Isso também tem outros sedevacantistas que colocam. No fundo ele diz, se você aceita o Papa, se você aceita esses papas do concílio, se você aceita o Papa Francisco
como Papa, em tudo você tem que obedecer a ele. Então você não pode, por exemplo, deixar de ir na missa nova. Você não pode, por exemplo, criticar o Traditionis Custodes. Você não pode, por exemplo, dizer que Amor e Letícia tem qualquer erro, tá? Mas então, se você nega qualquer coisa, qualquer afirmação do Papa, então você precisa dizer, para não desobedecê-lo, que ele não é Papa. Então, Frei Tiago coloca essas duas alternativas. Só existiriam essas alternativas. Ou você nega que o Papa é Papa, ou se você desobedece o Papa, você está em estado de rebeldia, está negando a autoridade papal, está negando a infalibilidade. Por isso que até alguns selivacantistas vão dizer, não, então Monfort já é selivacantista, porque negando qualquer coisa do Papa, você teria negado tudo. Isso que o trabalho do padre Daniel mostra muito bem que não é assim. O Frei Tiago lê uma parte do trabalho e responde dizendo, mas isso não é assim, isso não pode ser, isso é negar a infalibilidade. E cita alguns trechos de alguns autores que defendem a infalibilidade papal, né? Mas não mostra se esse autor está pensando no termo magistério e infalibilidade dentro das condições que a gente coloca e que são colocadas pelo Vaticano I. É isso que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, para o Frei Tiago, não é permitido, em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma, a resistência ao Papa. Porque isso significaria, então, que a pessoa está aceitando o Papa, mas ao mesmo tempo estaria negando a infalibilidade e negando o dogma da infalibilidade. Por isso que ele diz que a Montfort nega o dogma da infalibilidade. Como eu já disse anteriormente, é outra calúnia contra nós, mesmo o Frei Tiago dizendo que não tem intenção de nos ofender. Até acredito que ele não tem intenção de nos ofender, mas objetivamente é uma calúnia. Então vou citar aqui alguns trechos de alguns historiadores um pouquinho antes do Concílio Vaticano II, né? Por não dizer que é do Vaticano II e que aí então ele já não aceita, que é outro absurdo, mas enfim, só para facilitar aqui o debate. Então diz o cardeal Caetano, ele é de 1469 a 1534, pouquinho antes do concílio. Deveis resistir em sua própria cara ao Papa que está destruindo a igreja. Ao Papa! Então o cardeal Caetano diz, olha, se o Papa ele está destruindo, está destroçando a igreja, deve-se resistir a ele. Então o cardeal Caetano seria então também um herege, porque ele mandou resistir ao Papa. Outro teólogo, herege também, né? Francisco de Vitória, herege na concepção do Frei Tiago, 1483, 1546. Se o Papa, com suas ordens e seus atos, destrói a igreja, se pode resistir e impedir que as suas ordens se cumpram. Aí, Frei Tiago, entre 1483 e 1546, na época que viveu Francisco de Vitória, já respondia o problema da missa que o senhor coloca. Essa missa, ela está prejudicando a igreja. Hoje se vê isso com muita clareza. Quando ela foi feita, não se via com tanta clareza, pela autoridade de quem tinha feito, que era o Papa. Mas hoje isso ficou muito claro. Então o que nós fazemos? Nós resistimos a isso. Porque no Código de Direito Canônico, antigo e no novo, se diz que a lei suprema da igreja é a salvação das almas. E não precisa dizer que o Papa não é Papa para fazer isso. Silvestres Pierias, 1456, 1523. O Papa não tem poder para destruir. Portanto, se prova que é isso que ele está fazendo, é lícito resistir. O resultado de tudo isto é que se o Papa destrói a igreja mediante suas ordens e suas ações, pode ser resistido e impedido o cumprimento de suas ordens. É direito de franca resistência ao abuso de poder dos prelados
isso emana também da lei natural. É exatamente o que defende o padre Daniel. O padre Daniel diz que é da lei natural não ser destruída. É claro, vem alguém querer me matar. O que eu faço? Eu então me defendo. E eu tenho direito à legítima defesa, uma legítima defesa proporcional. Se alguém vem me dar empurrão, eu não posso tirar um revólver e dar 3 tiros na cabeça do fulano. Está desproporcional. O que eu posso fazer? Empurrar ele. Se ele vem armado e eu estou armado, eu posso resistir atirando. É isso exatamente o que está sendo dito aqui. E é o que repete o padre Daniel. Se isso vale na ordem temporal, é claro que também vale na ordem espiritual. Francisco Soares, esse bem mais conhecido, né? 1548, 1617. Se o Papa dita uma lei contrária ao reto costume, não há que obedecê-lo. Se trata de fazer algo claramente oposto à justiça e ao bem comum. É lícito resistir. Se ataca pela força, pode ser repelido pela força, com a moderação própria de uma justa defesa. Simples, Frei Tiago. Simples assim. Se o Papa faz alguma coisa errada, ele não deixa de ser Papa. Se ele me pede para fazer uma coisa errada, contrária à lei, ele não deixa de ser Papa. E o que eu faço então? Eu resisto. Eu não faço. E tem aqui, por último, São Roberto Bellarmino, 1542, 1621. Assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, claro, eu vou lá, o Francisco está com tanta raiva de mim que me dá 2 tapas. Eu posso resistir a ele. Assim também é lícito resistir ao que agride as almas, ou que perturba a ordem civil, ou sobretudo aquele que tentasse destruir a igreja. Digo que é lícito resistir-lhe, não fazendo o que ordena e impedindo a execução da sua vontade. Não é lícito, contudo, julgá-lo, puni-lo ou depô-lo, pois esses atos são próprios a um superior. E não pode, porque ninguém é superior ao Papa. Então é exatamente a nossa posição, Frei, é a de São Roberto Bellarmino, sem pôr nem tirar nada. Não é a posição de São Roberto Bellarmino que é a nossa. Nós seguimos aquilo que ensina São Roberto Bellarmino. Mas era tão simples, Frei. E infelizmente o senhor diz que é por comodidade nossa, para a gente poder ficar na igreja, pegar gente, etc. O senhor nos conheceu, o senhor sabe que a gente não se importa com isso. Mas parece que a sua posição sedevacantista veio de uma situação muito difícil que o senhor encontra, porque o senhor não tem mais a quem obedecer. E agora, o que o senhor faz? Infelizmente, o senhor passou a ponte e destruiu ela. Para voltar agora é difícil, eu reconheço, mas tem que voltar. Bom, e cito exatamente na sequência aqui, o livro do Arnaldo agora, não está na citação anterior, várias pessoas têm me escrito, queria aproveitar aqui para agradecer, gente da Monfort, o Mauro Rocha me mandou vários textos, esses que eu acabei de ler, do professor Celso Gubitoso, e gente de fora, que não está no nosso ambiente, de fora de São Paulo, também me mandou muito material, mandou tanto material que eu não consegui ler tudo, mas queria aproveitar para agradecer essas pessoas. Não cito o nome delas para não comprometer elas, coitadas, para não encher a caixa postal delas com críticas, mas queria agradecer. Então, me mandaram aqui o texto do Arnaldo, eu conhecia, mas veio muito a calhar, né? Então, ele vai dizer, como eu disse, livro revisado por Dom Maia. Desde que se admita a possibilidade de erro doutrinário em documentos do magistério, possibilidade essa que, em princípio, não se vê como excluir, claro, basta ler os textos. Tem papa que disse o contrário de outro. Mesmo, por exemplo, na questão das sagrações episcopais, qual era a matéria das sagrações episcopais, foi muito discutido. Se resolveu agora, se não me falha a memória, depois o Mauro me manda uma mensagem aí me corrigindo, foi resolvido só no tempo de Pio XII. Então, em princípio não dá para excluir, é inquestionável que também no terreno doutrinário
haverá lugar para casos de consciências gravíssimos, que tornem lícita ou mesmo obrigatória a resistência do fiel. Sustentar o contrário seria desconhecer ou negar o papel fundamental da fé na vida cristã. Então, lamento, Frei Tiago. O que o senhor está fazendo, a forma como o senhor faz, parece que o senhor desconhece o papel fundamental da fé na vida cristã, segundo o texto do livro do Arnaldo, que, como eu disse, foi revisado por Dom Maia. E o Arnaldo, na introdução, vai comentar do livro dele. Nos capítulos 1 a 7, dedicados à análise das diversas sentenças dos teólogos sobre a questão do Papa herege, como eu disse, ele vai discutir a questão do Papa herege, consideraremos apenas a possibilidade de heresia no Papa enquanto pessoa privada, pois essa é a única hipótese que os autores tratam explicitamente e ex professo. No citado capítulo 10, então do 1 a 7, ele estuda a heresia particular. Mas no capítulo 10, contudo, mostraremos que a Sagrada Teologia não exclui a possibilidade de heresia do Papa, enquanto pessoa pública, isto é, em documentos pontifícios oficiais. Como evidente, tal possibilidade se restringe aos documentos que não envolvem infalibilidade. Então, o Arnaldo, com a revisão de Dom Maia, agora talvez o senhor responda, fácil, né? São dois galicanos, então não precisa responder, não precisa ler o livro do Arnaldo, não precisa ver as fontes do Arnaldo, mas o Arnaldo, com a assistência de Dom Antônio de Castro Maia, vai dizer que o Papa erra, sim, em documentos públicos, e desde que não envolve infalibilidade, é a distinção que nós fazemos. Por isso que eu disse, Frei Tiago, as nossas influências, da onde elas vêm? Elas vêm de Dom Maia. Nestes textos, nessa matéria, quem nos orientou, e a influência inicial que nós temos é Dom Maia, depois foi confirmada por uma série de textos e pelo bom senso. Então, o primeiro ponto aí do Frei Tiago, de que ou se obedece em tudo que o Papa diz, né, ou se diz que o Papa não é Papa, não há uma possibilidade de resistência e de não cumprimento de ordens contrária à fé ou contrária à moral, está desmontada. Vários autores mostram que isso é perfeitamente possível. Pelo menos, Frei Tiago, pelo menos eu devia dizer, o caso é dúbio. Sendo dúbio, Frei Tiago, não se pode tirar o poder do Papa, em dúbio pro réu. Pelo menos isso, não tem dúvida nenhuma, mas enfim, para ver se dá uma orientação aí melhor, se existe uma possibilidade de retorno, pelo menos isso, Frei. O senhor deveria considerar que é uma coisa dúbia. Bom, e aí então, o Frei Tiago, ele vai passar para uma segunda parte e vai dizer, citando a minha carta, na minha carta eu digo, parece que o Frei Tiago esqueceu as condições de infalibilidade. Ele vai dizer, não esqueci não, eu conheço bem. Ótimo, claro que eu usei a expressão parece que ele esqueceu, até como uma gentileza, porque é claro que ele conhece, né? E aqui eu precisaria fazer outra ressalva. O Frei Tiago disse que eu me apoio na posição do professor Orlando, mas que ele não é teólogo. Não é verdade, Frei. Eu só estava com o texto na mão. Eu citei o Concílio Vaticano I, eu citei o texto do Concílio Vaticano I. Está lá no meu artigo o texto do Concílio Vaticano I. Depois eu digo, didaticamente, o professor elencou quais são as condições da infalibilidade. Porque é muito claro a forma que o professor faz. Então, a pessoa que lê o texto do Vaticano I e lê o texto do professor vai dizer, bom, agora entendi bem, porque está bem explicado o que estava no texto. Então, não é verdade que eu não citei o magistério. Eu citei propriamente o magistério sobre a infalibilidade, né? É o último parágrafo do Concílio Vaticano I, aonde isso está definido. Mas, para minha surpresa, o Frei Tiago diz que daquelas condições em que eu coloco, ele aceita pelo menos 3. Já é uma coisa surpreendente.
Porque então o Frei Tiago também está fazendo uma restrição da infalibilidade. Ele devia dizer, não aceito nenhuma. Não há condições para a infalibilidade. É isso que ele repete constantemente. Como o Frei só aceita 3 condições da infalibilidade? Não devia ser nenhuma que o senhor aceita. Aceitando, colocando qualquer restrição à infalibilidade papal, o senhor aparentemente estaria caindo, o senhor sim, na afirmação galicana segundo o seu próprio pensamento. Então vejamos quais são as 3 condições que o Frei Tiago aceita como restrição à infalibilidade papal. Então, a primeira condição que o Frei Tiago aceita, então aqui ele está concordando com a gente, hein? Que o soberano pontífice se pronuncie como sucessor de Pedro, usando os poderes da chave. Fala, não, isso é claro, etc. Não fica muito claro na explicação do Frei Tiago, se ele considera que sempre o Papa é assim. Então, sempre que ele fala, ele estaria usando o poder das chaves. Bom, aí é claro que seria uma amplitude enorme, porque evidentemente algumas vezes até o Papa diz, não estou usando aqui, não estou falando como Papa, né? Então se o Papa diz, estou falando como filósofo, estou falando como historiador, mas enfim, ele aceita isso. Segundo, que se pronuncie sobre fé e moral. Opa, já também pôs uma restrição, não sei porquê, né? Devia dizer, não, qualquer coisa que o Papa diz é infalível. Terceiro, que quer ensinar como igreja, para a igreja inteira. Então o Frei Tiago diz, hoje com a internet, com os meios de comunicação, ele está sempre ensinando para a igreja inteira. Mas seria, então, uma situação casual nossa, de toda forma. Ele precisa estar ensinando para a igreja inteira. Então, essas 3 restrições ele aceita. Aí tá, quem quiser ir no vídeo, ver como é difícil, né? Citar pelo vídeo, se tivesse um texto era muito melhor, né? Mas enfim, tá lá 25 minutos e 30 segundos. Aí ele completa. Segundo Alberto Zucchi, uma das condições para a infalibilidade, aspas, é preciso que ele esteja definindo uma doutrina e proibindo com anátema que tem uma tese oposta. Frei Tiago. E ele continua. Isto é falso, porque esta condição não está expressa no Concílio Vaticano I e em nenhum documento do magistério. Então, segundo o Frei Tiago, né, quando eu coloquei lá que é preciso que ele, o Papa, esteja definindo uma doutrina, é falso, porque não está no Vaticano I. Puxa, Frei, fiquei muito surpreso, porque se eu pegasse o texto que está lá no meu artigo, que estava na sua mão, e se o senhor lesse o texto do Vaticano I, está lá escrito. Então agora é o texto do Vaticano, não é o professor Orlando, não. Que está no artigo que eu escrevi. Ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade. Tem que definir. Está o texto aqui, define. Como é que quando foi colocado a 4ª condição que o Papa precisa definir, o senhor diz, isso não está no ensinamento do Vaticano I. Está aqui, repito, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina e prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir sua igreja quando define alguma doutrina sobre fé e a moral. Tem que definir. E é claro, é de bom senso. Se não tem que definir, como é que a gente sabe no que vai acreditar? Tem que estar claro o que o Papa ensinou. Se não está claro, não usou. E para estar claro, ele diz, é isto e o contrário está condenado. É assim que define. Definir o que é por limites, bem claramente. Então está aqui a 4ª condição, sim, Frei. Basta ler o texto do Vaticano I, que estava na sua mão. Então o senhor diz, a pessoa que não segue o senhor, a pessoa que segue o senhor, basta ela ter um pouquinho de boa vontade para ela ver que o senhor tem razão.
Mas o senhor também precisa ter boa vontade, né, Frei? E ler os textos que estão por completo e aí não dizer que não está lá um texto que está assim. A não ser que agora o senhor vai dar uma interpretação diferente para definir. Vai dizer que definir não é definir. Definir é não definir. É falar de qualquer jeito. Ah, definir quer dizer que fala de qualquer jeito. Sempre que a gente fala de qualquer jeito, a gente define. Por exemplo, as suas defesas das suas teses muitas vezes não estão claramente definidas. A gente não entende qual é o que o senhor quer chegar. Tá? Bom, então, mas seguindo a sua tese, o senhor acaba admitindo, diz que a igreja de fato desapareceu. Os papas estão aí não estão aí, melhor dizendo, há 60 anos, não tem mais bispo, não tem mais padre, não tem mais ninguém. E desapareceu. Não há mais autoridade, porque qualquer autoridade que a gente vai seguir vai considerar aquela autoridade. Então, nós estamos seguindo uma autoridade falsa e não estaríamos, não se pode resistir à autoridade. Então, o senhor diz, não, de fato a igreja desapareceu com a maior simplicidade. Mas como a igreja desapareceu? O senhor diz, não, mas não pode ter desaparecido, porque não pode ter desaparecido a promessa de Cristo. Mas o que se constata pela sua afirmação é que desapareceu. A sua afirmação, apesar de o senhor contrapor a promessa de Cristo, é que a igreja desapareceu. A não ser que o senhor diga que a igreja é mística e espiritual. Onde está a igreja? O senhor diz, eu não sei, mas o problema também é deles. Não, o problema não é nosso. O problema nosso está perfeitamente explicado. É perfeitamente possível resistir à autoridade do Papa sem negar a ele o papado. Agora, a igreja desaparece e aí o senhor vem com a solução. Qual que é a solução? Não está no magistério, né? Quem foi o teólogo que deu a solução? Quando a igreja desaparecer, vai vir Cristo e vai restaurar a igreja. O senhor diz, como Cristo morreu, a igreja também tem que morrer. A afirmação pode ser bonita, pode ser poética, puramente gratuita a sua, porque aí sim não está no magistério e não tem nenhum teólogo. O que significa a igreja morrer? Significa que não vai ter mais nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa fiel? É isso que significa a igreja morrer? Pode ser poético, como eu disse, mas completamente fora de tudo aquilo que a igreja ensinou e que o magistério ensina, que a igreja tem que manter a sucessão apostólica. Então aquele quadro de sucessão apostólica, que com muita alegria nós temos na nossa série, pode rasgar e jogar fora, né? Porque vai saber ali quem é papa. Vai saber todos aqueles quem de fato não falou algum erro e, portanto, nunca foi papa. Mas a solução que o senhor dá é simples. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer o quê? Aí sim, né? Essa é exatamente a teoria de Monsenhor João Clá, que a igreja prevaricou, que não tem mais igreja, que só o Dr. Plínio, ele e Dona Lucília que são verdadeiramente fiéis, e que então vai ter vai aparecer Nossa Senhora e vai apontar para eles, dizendo que eles são a nova igreja, e vai ter o cortejo lá dos arautos do Evangelho. Né? Então, para o senhor é mais ou menos isso que vai acontecer, né? E aí, como não tem magistério, o senhor começa pelo aparicionismo. É uma coisa típica do sede-vacantismo. Sair daquilo que eles definem como magistério e rigor doutrinário e dizer, não, olha, Nossa Senhora disse isso, Nossa Senhora disse aquilo, então só cita La Salette. E está resolvido com La Salette. Mas qual é o magistério aí, hein? E quem dá a interpretação para La Salette? Uma aparição tremendamente controvertida, que vai dizer que o Papa é anticristo, isso foi condenado. Agora, se de fato desapareceu, agora eu queria mandar uma mensagem para os seus leitores, se a situação é essa. Nesse nosso congresso que nós tivemos em João Pessoa, veio uma pessoa me procurar, me procurar para dizer que ela era sede-vacantista e tinha ficado muito assustada, porque ela ia casar na igreja e disseram, olha, você não vai casar, você vai juntar. Porque para casar precisa ser diante da autoridade da igreja. Você vai casar diante de um padre que não é autoridade da igreja. E ele assustou, é claro, quer dizer que eu não vou casar? E aí fui falar com Dom Guigui, né, esse bispo aí que foi recentemente feito bispo, carreira meteórica, acho que mais uns 3, 4 anos ele fica papa, né? E isso se demora muito. E ele falou, não, olha, não é bem assim, faz o seguinte, me passa o horário que vocês vão casar, que aí eu rezo um terço, e o casamento de vocês fica válido. Ó, doido.
mas é coerente dentro da teoria de vocês. Então, o senhor precisa avisar os seus ouvintes, que são muitos, muito mais que do site Monfort, não nego isso, mas o senhor precisa avisar que aqueles que casaram na igreja, nessa igreja aí, não estão casados. Tem que tudo casar de novo. Nem sei aonde eles casam de novo. Porque vai saber se tem algum padre que possa casar eles. Ah, mas eles não sabiam. Não sabiam, mas agora sabem, né? O senhor não avisou para eles aí, para todo mundo, então, que não existe mais igreja? Precisa batizar eles de novo, Frei. Quem foi que batizou? Ah, mas eles têm batismo de desejo. O batismo de desejo implica que assim que houver oportunidade, a pessoa seja batizada na igreja. Precisa batizar de novo todas essas pessoas. E todos os padres precisam ser ordenados de novo. Também nem sei por quem. Porque Dom Williamson, por exemplo, não tem essa tese sede vacantista dessa forma. Ele até diz, eu aceito, não vou condenar quem é sede vacantista, mas eu não sou péssimo, que disse Dom Williamson, é evidente. Mas ele não é, em si mesmo, um sede vacantista. Dom Tomás de Aquino também, que agora é bispo. Né? Ficou bispo, mas um bispo cismático. Mas sei lá então quem é que vai ordenar esses padres. Então o que o senhor precisa dizer para essas pessoas é: ninguém sabe onde está a igreja. A gente não sabe se vocês estão casados. Aqueles que estão juntos têm que se separar, Frei. Enquanto eles não casarem de fato na igreja com algum padre, que é sede vacantista, ou sei lá que tipo de padre tem que fazer, eles não podem mais ficar juntos, tem que separar. Essas consequências dessa tese absurda que o senhor coloca. Ela, de fato, ela destrói a igreja. E para a solução, então, agora tem as visões de Nossa Senhora. Tem, então, que a irmã Lúcia foi raptada, tem que o Paulo VI foi raptado, e aí tem as teses Nossa Senhora não sei daqui, Nossa Senhora não sei dali, explicando, então, que Nossa Senhora vai voltar e vai ordenar os padres, tá certo? Então, agora, uma coisa que o Frei Tiago pulou, né, Frei, foi explicar como é que tinha, por que o senhor inicia aí a sua contagem de João 23. João 23, claro, deveria ter sido eleito corretamente, se tinha o Papa anterior, né? Mas de repente o senhor disse também que ele não é Papa, não explica muito por quê. Mas por que Pio XII era Papa? Pio XII, eu comentei a carta que o Roosevelt mandou para ele em 1939, com o liberalismo. Tá lá os trechos no meu texto, mas isso ninguém lê, né? Porque vai ter que dizer que Pio XII não é Papa. Não tem jeito. Vou ler aqui uns trechinhos, muito rápido que já está longe, né? Ele diz: o mundo criou para si uma civilização capaz de garantir à humanidade paz e segurança, firmemente assentes na base do ensino religioso. Ensino religioso, não é católico, ele era ecumênico. Diz, de novo, durante muitos séculos, aqui damos o nome de Idades das Trevas, está xingando a Idade Média, a Idade das Trevas. As chamas e a espada dos bárbaros acometeram a civilização ocidental. Mas então, reacendendo-se mais uma vez a centelha espiritual. Não é a Igreja Católica. Depois não querem que a gente veja gnose em todo lugar, né? Ele fala centelha espiritual aqui. Inerente na humanidade, então tem uma centelha espiritual inerente na humanidade. Isso é doutrina católica, Frei? O senhor sabe que não é. João 23 colocou essa carta na rádio mensagem, espalhando para o mundo inteiro. Então põe as três condições que o senhor aceita, e isso daqui está errado. Não pode estar certo. Portanto, Pio XII não era Papa. O senhor tem que dizer. O senhor tem que voltar atrás para Pio XII. Depois examine bem Pio XI, que ele não escapa também. Bento XV vai indo. Mas então, inerente... honre um novo renascimento que ressuscitou a ordem, a cultura e a religião. Então tem um novo renascimento, que não é a Igreja Católica, é a centelha divina. Continua aqui o Roosevelt na radiomensagem, que o Papa, no texto que ele escreveu, que o Papa publicou. Procuro sempre encontrar de novo, embora por vezes em silêncio, aquela fé sem a qual o bem das nações e a paz do mundo não pode ser reconstruído. A fé é uma fé genérica, não é a fé católica. E aí diz ele: creio que talvez já exista no meio de nós a nova ordem das coisas, que os estadistas ainda mal divisam. Creio até que essa nova ordem já está sendo construída, é silenciosa, mas inevitavelmente nos corações das massas.
cujas vozes não são ouvidas, mas cuja fé comum escreverá a última página da história no seu tempo. Conhecem muito bem que, sem crença num princípio diretivo e sem confiança num plano divino, as nações ficarão nas trevas e os povos perecerão. Então, Frei, aquilo que o senhor condena como o grande mal desse século, que é a nova ordem mundial, e sem dúvida nenhuma, é um grande mal, mas não é um mal que provoca o mal na igreja, é o mal na igreja que provoca esse mal, porque o problema essencialmente é religioso. Mas, enfim, esse grande mal aqui, Pio XII está fazendo propaganda através da carta do Roosevelt. Não é a Primeira Guerra Mundial, não. É Segunda Guerra Mundial. Pio XII está dizendo, temos que construir uma nova ordem, uma ordem espiritual, onde não é a Igreja Católica que vai ter supremacia. Insisto, se o Papa Francisco tivesse escrito isso, eu estava passando lá nas imagens, quando o senhor faz os seus, as suas lives. Põe agora a imagem de Pio XII dizendo isso do lado do Roosevelt. E diz, Pio XII não foi Papa, tem que dizer também, volta mais atrás ainda. Quanto tempo a Igreja Católica está sem Papa? E, para terminar aqui a carta, só pela cooperação mútua e amiga daqueles que buscam a luz e a paz, poderá levar-se de vencidas as forças do mal, nas circunstâncias do momento presente. Nas circunstâncias do momento presente, não há nenhum líder espiritual ou temporal que possa executar um plano determinado capaz de pôr fim a essa destruição e reconstruir uma nova ordem. É conveniente desde já trabalhar para uma união mútua de esforços de todos aqueles que nas diversas partes do mundo, sejam líderes religiosos ou civis, tenham a peito a mesma causa. Isso daqui, Frei, é a jornada de Assis, sem pôr e nem tirar. É a união de todas as religiões para que seja feita a paz mundial. Mas esse texto de Pio XII que estava no meu artigo, todo mundo acha bom pular. Porque senão, ou diz que Pio XII não é Papa, ou tem que dizer, de fato, tem algumas circunstâncias que o Papa fala coisas erradas, né? E tem um trecho aqui no livro do Arnaldo que é extremamente interessante, que eu vou acrescentar aqui, né? Que fala, então, dessa situação que o senhor pretende que nós estejamos. Por quê? Porque os papas eram papas impostores e tomaram o poder. Então, o livro cita um texto do cardeal Biot sobre a questão do Papa herege e do Papa dúbio. Então, desculpa, eu peço aqui para os nossos ouvintes, o trecho é longo, mas é necessário para pôr um fim nessa história. Afinal, diz então o cardeal Biot, o que quer que ainda pense sobre a possibilidade e impossibilidade da referida hipótese do Papa herege, pelo menos um ponto deve ter tido como absolutamente inconcurso, quer dizer, sem discussão, e firmemente posto acima de qualquer dúvida. 2 pontos. A adesão da Igreja Universal será sempre, por si só, sinal infalível da legitimidade de determinado pontífice e, portanto, também a existência de todas as condições requeridas para a própria legitimidade. Frei, se todo mundo, de forma inconteste, aceita o Papa, a não ser meia dúzia de pessoas, né, praticamente totalidade dos bispos aceita o Papa, mesmo aqueles que dão conta dele, isso é um sinal inequívoco da legitimidade do Papa. Tem que ser assim, porque senão é o caos. Não se sabe quem está casado, não se sabe quem confessou, os sacramentos estão todos destruídos. O senhor diz que a Divina Providência não permitiria que um Papa dissesse uma coisa falha, mas permitiria que nós ficássemos sem Papa durante 60 anos e sem saber, de fato, quem que é o Papa. E continua o trecho. A prova disso não precisa ser buscada muito longe, mas encontramos-la imediatamente na promessa e na providência infalíveis de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o argumento que eu dei para o senhor. Se não sabem ter Papa, a igreja desapareceu. E eis que estarei convosco todos os dias. Pois a adesão da igreja
a um falso pontífice seria o mesmo que sua adesão a uma falsa regra de fé, visto que é o Papa a regra viva de fé, que a Igreja deve seguir e que de fato sempre segue, como se tornará ainda mais claro pelo que adiante diremos, o cardeal Biot. Deus pode permitir que às vezes a vacância da sé apostólica se prolongue por muito tempo. Pode permitir que surja a dúvida sobre a legitimidade deste ou daquele eleito. Não pode, contudo, permitir que toda a igreja aceite como pontífice quem não é verdadeiro e legitimamente. O senhor não é o senhor é desde João 23 que não aceita. E é só pensar um pouquinho que vai voltar atrás. Portanto, a partir do momento em que o Papa é aceito pela igreja e a ela unido com a cabeça ao corpo, já não é dado levantar dúvidas sobre um possível vício de eleição, uma possível falta de qualquer condição necessária para a legitimidade, pois a referida adesão da igreja sana na raiz todo o vício da eleição e prova infalivelmente a existência de todas as condições requeridas. Que isto seja dito de passagem contra aqueles que, procurando conestar certas tentativas de cismas feitas no tempo de Alexandre VI, alegam que o seu promotor propalava ter provas certíssimas que revelaria ao Concílio Geral a heresia de Alexandre VI. É do Savonarola que ele está se referindo aqui, vai o texto mais para frente. O caso Savonarola é interessantíssimo. Savonarola era um monge, um frei, que tinha reformado Florença. Em Florença a corrupção era tremenda, uma coisa horrível. E esse frei, então, tinha posto uma moralidade lá, falava muito bem. Se no tempo dele tivesse internet, garanto que ele seria concorrente da live dos mais famosos aí que existe. Lá nos vidinhos dele, passaria o Papa Alexandre VI andando ao lado da amante dele e com a filha. Ele acusava o Papa de heresia de simonia e dizia: convoca um concílio que eu mostro que o Papa é herege. Então o Biot está dizendo aqui que como a igreja aceitava Alexandre VI, pouco interessava aquilo que o Savonarola dizia. Frei, é exatamente o seu caso. É exatissimamente a mesma situação. A igreja inteira aceita o Papa Francisco. O Papa Francisco tem erros, evidente que tem. Aqueles vídeos que o senhor coloca dele com a Pachamama são terríveis, são lamentáveis, são uma coisa realmente muito ruim. Então, mas é o caso aqui, e o cardeal Biot está dizendo, não deixou de ser Papa, e como nós vimos em cima, é possível resistir, tá certo? Então, qual é o resultado de tudo isso? Está claríssimo que o Papa não é infalível em tudo que ele fala, que existem condições e que mesmo o Papa pode ensinar uma coisa errada e nesse caso nós devemos resistir. Os sede-vacantistas, se forem coerentes, precisam casar de novo, ser crismado de novo, ser batizado de novo, fazer todos os sacramentos de novo. Como eu disse, eu pretendo ampliar o texto que eu coloquei no site e reforço aqui como último ponto que o debate está aceito, Frei. Estou até propondo uma data para o senhor, né? Só tenho, através de um amigo nosso aí, que pode usar intermediário, a gente estabelece as condições e aí a gente divulga para fazer esse debate. Quero agradecer a todo mundo aí que teve a paciência de ouvir essa nossa gravação, né? Não está sendo ao vivo. E existindo dúvidas, vocês podem escrever para o site que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Então vamos rezar novamente, vamos rezar aqui pelo Frei Tiago, para que Deus permita que ele veja esse gravíssimo equívoco em que ele se encontra. Vamos rezar pelo Papa, para que Deus o abençoe, Deus proteja todo o seu trabalho e que em tudo aquilo que ele está sendo contrário à missa, à tradição da igreja, ele também volte atrás. E vamos rezar também por todos aqueles que têm se dedicado à missa antiga, para que eles tenham paciência
eles suportem as perseguições e não deixe de divulgar a missa antiga e levar a missa antiga para muitos lugares. É o que a gente tem procurado fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.